Senhor presidente, vereador Beto, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores presentes, nosso bom dia. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna para registrar a nossa posição frente à fala do vereador do PTB, que anteriormente usou a tribuna, porque nós precisamos olhar a história e entender que na democracia e na construção da história do nosso país e na construção da história da nossa cidade, tivemos muitos governos e ambos deixaram as suas marcas. Ambos fizeram aquilo que era possível dentro das condições. Agora, nós estamos no ano de 2015 e nós temos que pensar o hoje para termos um futuro melhor. Porque quando o PTB, através da história, e o vereador Anderson, que é um jovem PTBista, sobe essa tribuna, quando ele fala em corrupção, a história é recente. Vou falar da nossa cidade. A gente lembra do Zé Gotinha, do pessoal, toda essa situação que envolveu as relações dele com o grupo que estava na prefeitura e o PTB que estava envolvido, mas a gente não quer falar desse tema, porque se nós formos falar em corrupção, a gente inclui o PT na história, também, se errou o nosso partido, a gente tem que registrar, todos estão sendo punidos, e nunca na história desse país se prendeu tanto e descobriu-se tanta corrupção que vem dos anos. E nós, do PT, diferente deles, nós não afastamos delegado, nós não mandamos arquivar, nós não afastamos ninguém, deixamos a justiça fazer a sua parte, deixamos a Polícia Federal agir, tanto que uns dos primeiros que foram condenados à última instância e presos foram do Partido dos Trabalhadores. E assim tem que ser para todos. Assim tem que ser para todos. E assim nós esperávamos que tivesse acontecido na história, quando o governo do PSDB, do prefeito Eduardo Leite, que é do partido dele, na época também teve os indícios de corrupção e a gente não viu o que aconteceu sobre o vazamento do painel para a compra da reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, toda essa história. Mas isso tem seu preço. Tem o passado, que a gente tem que olhar para não cometer os mesmos erros. E nós, que temos responsabilidade, os 21 parlamentares, e seja os da base do governo, que sobe aqui para defender a política do prefeito Eduardo, os da oposição, não é só para criticar, e sim apontar que tem erros, e sim apontar que temos que melhorar, e sim apontar que podemos enxergar os problemas. Quando o vereador professor Adinho protocola o projeto aqui para os 10% que seja destinado de obras de asfaltamento, um projeto que a gente já tinha discutido, o vereador Beto, o professor Adinho, a gente conversou também, o que eu entendo? Que é para chamar a atenção que a nossa colônia está esquecida, para chamar a atenção que nós precisamos, com o governo que está aí, atual, fazermos uma incursão na nossa colônia e melhorarmos a condição de vida do homem do campo. Ou seja, se os vereadores pedem que tem que ter uma parte de asfaltamento, é porque nós precisamos enxergar isso, que um dia vai ter que chegar, porque a colônia e a nossa cidade, o perímetro urbano, que a gente chama, ambas são pelotas, são pelotenses, que acreditam nos parlamentares, que votam nos prefeitos, que elegem, e esperam isso, o que fez o vereador professor Adinho, que fez o vereador Beto, que faz sucessivamente em defesa da nossa colônia Z3, com o seu nome Beto da Z3. Agora, a gente tem que ver que a periferia e a colônia está passando por dificuldade na questão estrutural. E essa é a nossa posição.
Porque quando eu venho aqui, como ontem, subi essa tribuna e mostrei que uma semana depois das chuvas, ainda estavam lá os moradores da Ilha da Páscoa e Rota do Sol, com várias piscinas na frente das suas residências, de água, formada pela dificuldade da drenagem, não é no caso de criticar o governo que não tinha feito nada lá. Precisou a gente chamar a atenção e levar, e esse tem que ser o papel dos parlamentares. O parlamentar tem a responsabilidade de fiscalizar, legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo e fazer um auxílio ao Poder Executivo, ao prefeito, porque nós somos 21, e os 21 parlamentares são oriundos de todos os bairros da nossa cidade e outros da colônia, para levar as reivindicações da população que nos confiou aquilo que mais sagrado tem, que é o seu voto de confiança. Então não é só criticar, é apontar as dificuldades. E quando quiser subir aqui na tribuna, qualquer um dos parlamentares, e querer desafiar os vereadores do PT para um debate sobre a história, para um debate sobre a história completa, um debate sobre a história de corrupção, vamos. Mas vamos pegar toda a história. Não vamos falar do governo só do governo atual, que está combatendo a corrupção, prendendo os seus primeiros. É isso. Nasceu recentemente um Salvador, chamava-se Eduardo Cunha. O Salvador morreu. 5 milhões lá na Suíça. E era o... Então, são essas situações que a população tem que compreender, que a democracia é isso, são debates de ideias, as críticas muitas vezes são necessárias na democracia da oposição para que possamos ver a situação. Para concluir ainda, quero dizer, olha, quando falar, eu sempre digo isso, quando falar do governo do ex-prefeito Fernando Marrone, ele deixou a sua marca. Foi da democracia, se perdeu a eleição foi a vontade da população. E assim, vários já se candidataram e perderam a eleição. Nosso está ali, que teve a satisfação de ser prefeito 2 vezes, doutor Anselmo Rodrigues. Foi prefeito 2 vezes. Perdeu uma eleição e a da democracia. E essa é o processo mais importante. Que o povo ainda tem a oportunidade de escolher aqueles que eles acham que é melhor, para representá-los. E por isso, eu entendo que o prefeito Eduardo precisa melhorar as condições periféricas da nossa cidade, assim como da colônia, porque hoje noticiavam lá que o ônibus da linha da Colônia Osório tiraram. Se os bairros e vilas estão em condições precárias, é porque nós precisamos trabalhar mais nos bairros e vilas. Se nós temos dificuldade em alguma área na limpeza urbana, não vamos culpar só a empresa, vamos culpar o contrato que foi feito, porque contrataram 150 quilômetros de valeta numa cidade que tem 700. Contrataram 4 mil metros quadrados de roçado, quando nós temos 10 mil metros de roçado. Contrataram 6 mil quilômetros de varrição mês. E nós temos 10, e foi contratado 6. Então, isso a gente precisa saber. E por quê? O que aconteceu e por que o contrato ficou nessa condição? Por que não contrataram homens para produzir o trabalho? Isso é a reflexão. Por que não contrataram homens para produzir o trabalho? E sim, fizeram um contrato de quilometragem ou de metros. Aí é 150, produz 150, parou só daqui no outro mês. E aí as valetas ficam nas condições que estão. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Então, o que nós esperamos, e nós respeitamos todos os parlamentares, é a democracia. É alertar o prefeito Eduardo que algumas coisas estão precisando de maior atenção. Colônia, os bairros e vilas que seguem nessa condição. Quando nós trouxemos o secretário de Serviços Urbanos aqui, foi para fazer um debate para o secretário e apresentar os problemas. Olha, secretário, nós tivemos lá, cada um dos parlamentares nos seus bairros, região tal tem esse problema, provavelmente o senhor não viu, o senhor já conhece, e essa é a contribuição que a gente pode dar.
e acompanhar a execução do trabalho. Entendo ainda, para concluir de fato, presidente, que nós temos que seguir todos os parlamentares buscando auxiliar o Poder Executivo, porque todos nós queremos o melhor para a nossa cidade. Ninguém quer o pior para Pelotas. Eu sou da oposição do PT, o prefeito é do PSDB, eu vou querer que o governo seja cada vez pior? Não. A eleição é de 4 em 4 anos, vamos deixar para debater as situações da política eleitoral durante o processo. Isso que nós queremos fazer. Agora nós vamos subir essa tribuna sempre que necessário para apontar as dificuldades do governo do prefeito Eduardo, principalmente nas regiões mais periféricas da nossa cidade, que nós temos sofrido constantemente com as péssimas condições que estão, de modo muito especial, a situação do tratamento das ruas não pavimentadas nos bairros e vilas de Pelotas. Não pode o secretário, vereador Beto, anunciar que nós temos 10 mil metros cúbicos de saibro comprado, isso dá cerca de 800 cargas de saibro, e aí o maior fenômeno, licitar o saibro, mas não licitar o frete. Então agora não tem como trazer o saibro lá da Pedreira até aqui, precisa apenas as 4 caçambas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que estão buscando. Então essa é a dificuldade, Então seja isso, e ainda por último, vereador Nelson Garcia, quero cumprimentar a Vossa Excelência e convidar a Vossa Excelência que nós possamos percorrer as melhorias que o governo do PT está fazendo nessa cidade, através das obras do PAC, da presidenta Dilma, na Avenida Bento Gonçalves, na Zeferino, na Ildefonso, e tantas outras obras que estão lá as placas. Nós não estamos falando mentira, as placas estão lá, são obras da presidenta Dilma, do PT, que me orgulha muito nessa cidade. Muito obrigado.